Você já passou semanas inteiras farmando fragmentos de evolução só para comprar uma carta evoluída que simplesmente não acrescentou em porra nenhuma no seu deck? Pois é, isso acontece com quase todo mundo. 99% dos jogadores caem exatamente nesse mesmo erro. Nem toda evolução vale a pena. Na verdade, algumas conseguem deixar o seu deck até pior, parece. Hoje eu vou analisar com você as 10 piores evoluções do Clash Royale, aquelas que você deveria evitar a qualquer custo. Em 10º lugar, quero falar sobre os esqueletos evoluídos. Os nossos queridos Larrys, à primeira vista, parecem o sonho perfeito de um custo de Elixir, enxames infinitos, pressão constante e o potencial de destruir torres se forem ignorados. Mas a verdade é outra. É o clássico caso do hype demais, entrega de menos. Depois do nerf na contagem de geração, os esqueletos evoluídos começam com apenas 3 unidades, podendo chegar até 8, se conseguirem sobreviver tempo bastante para bater. E esse é o principal problema, eles quase nunca sobrevivem para isso. Zap, tronco, bola de neve, qualquer feitiço barato apaga eles em um único segundo. E se você tiver do outro lado uma única unidade de dano em área, como Valkyria, Bebê Dragão, Executor, Mago, já era, irmão, it's over. A corrente de esqueletos some antes de começar. Mesmo os jogadores que tentaram montar decks inteiros ao redor dessa carta perceberam que o valor é muito inconstante. Tem partidas que eles serão sensacionais, só que na maioria das vezes parecem os esqueletos normais. Segundo o Royale API, os esqueletos Evo têm cerca de 3% de taxa de uso, com uma das piores taxas de vitória entre as cartas de um custo de Elixir. Em nono lugar, temos a Tesla evoluída. Essa é aquela carta que todo mundo esperava que fosse dominar as defesas, só que hoje em dia ela está sendo completamente ofuscada por quase todas as outras construções do jogo. De acordo com os dados da Royale API, tanto a Tesla normal quanto a Tesla evoluída estão com aproximadamente 6% de uso, aparecendo somente em decks muito específicos, como o Corredor ou X-Besta e Pirotécnica. E mesmo nesses decks, ela não é o foco principal, é somente uma peça de suporte, ela não decide o jogo, não dita o ritmo, é apenas uma defesa reativa. A verdade é simples, meu amigo, o meta atual do Clash Royale favorece bastante o estilo beatdown, aquele de empurrar com tudo, com força, junto com feitiços que sustentam o ataque, e a Tesla, mesmo com a sua evolução, simplesmente não acompanha esse ritmo. As evoluções puramente defensivas hoje em dia parecem um peso morto no deck. A maioria dos jogadores prefere evoluções mais completas, como o Canhão evoluído, que é simplesmente absurdo, tanto na defesa quanto no ataque. Em 8º lugar, temos os morcegos evoluídos. À primeira vista, eles parecem muito roubados, eles se curam depois de cada ataque, podem até dobrar o HP com um overheal e custam apenas 2 de Elixir. Olhando por cima parece uma loucura, até você ver o que realmente acontece nas partidas. Toda essa força some com um toque de um único botão: Flash, Espírito de Fogo, Bola de Neve, Executor, Dragão Elétrico. Meu amigo, qualquer coisa com dano em área apaga eles instantaneamente, estejam curados ou não. E o meta atual está entupido de cartas com dano em área. Todo deck tem um Bebê Dragão, Mago de Gelo, Mago Normal ou alguma Evo de Splash Damage, e todas elas destroem completamente qualquer enxame aéreo. Os morcegos evoluídos ficam com uma taxa de apenas 1% e tem uma das piores taxas de vitória entre todas as cartas evoluídas de 2 de Elixir. Em 7º lugar temos o Bomberman, o Bombardeiro evoluído. Ele já foi roubado demais, uma carta de apenas 2 de Elixir, capaz de causar dano em área e ainda atingir torres de longe, mas essa era acabou com uma única atualização, o nerf no seu alcance. Agora, o segundo impacto do Bomb Nelson só viaja 2,5 blocos, longe demais para ser útil, perto demais para ser seguro. O resultado, ele perdeu completamente o impacto ofensivo e ficou preso ao papel de defesa terrestre, e esse papel já é dominado pela Valkyria, pelo Bebê Dragão, que hoje são muito mais presentes e fortes no meta atual. De acordo com a Royale API, o Bomb Nelson tem cerca de 1% de taxa de uso, o que, meu amigo, já fala tudo. Ele é lento demais para decks de ciclo rápido, frágil demais para beatdown e previsível demais para bridge de spam. Antes de seguir, lembra de curtir o vídeo, dar uma hypada para me dar uma moral, porque isso me ajuda demais, e se inscreve também. Agora, em 6º lugar, temos os Bárbaros evoluídos. 5 bárbaros correndo para uma ponte parece uma ameaça muito forte.
até você lembrar que praticamente todo deck do jogo tem uma bola de fogo ou então uma carta de dano em área. O buff deles até parece interessante, 10% a mais de vida e 35% mais de velocidade de ataque por apenas 3 segundos após entrarem em combate, mas segundo os dados da Royale API, eles aparecem em apenas 2% dos decks, quase sempre em composições muito específicas, como Lava-Loon ou Bridge de Spam, e mesmo nesses casos, soam pesados, travados, lentos demais, com várias opções melhores. Em quinto lugar, temos a Pirotécnica Evoluída. No papel, ela parece uma verdadeira máquina de destruição, recarga mais rápida, raio de dano maior e uma explosão capaz de limpar qualquer push inteiro. Só que na prática, ela é uma das evoluções mais inconsistentes e frustrantes de você utilizar atualmente. A inteligência artificial dela continua sendo um pesadelo até hoje. Ela anda pra frente e se joga nos feitiços, ela erra unidades que ficam pra trás de tranques e cara, ela parece meio lesada. Pirotécnicazinha aqui de quebradinha. Na boquinha, filha, na boquinha da garrafa. Vai, filha! Desgrama, rapaz, porra, pirotécnica. Que miséria, rapaz. Vai, filha, a caveirinha aqui, ó, aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Na maioria das partidas, a falta de consistência dela faz você perder trocações que deveria ganhar, e isso é extremamente irritante. Outro problema dela é que ela só se encaixa em decks de corredor, o que vai limitar completamente a sua versatilidade. Em quarto lugar, temos aqui o Caçador Evoluído, que é pra mim uma das maiores decepções de 2025. No papel, ele parece monstruosamente defensivo e forte. A cada 5 segundos, ele lança uma rede que congela o alvo por 3 segundos. Na teoria, é perfeito, certo? Só que na prática é uma bomba. Ele é pesado, lento, devagar e totalmente ofuscado por outras opções. Segundo a Royale API, o Caçador Evo tem cerca de 1% de taxa de uso e quase sempre é apenas em decks de gigante real com pescador. O problema é simples, o tempo de ataque dele é lento, o alcance obriga o caçador a ficar perto demais do inimigo, onde normalmente morre antes mesmo que um congelamento faça diferença. Se o seu deck não for baseado em pescador com gigante real, essa carta praticamente não vai agregar em absolutamente nada. Em terceiro lugar, vamos falar agora do Mago Evoluído. Muita gente acreditou que essa seria a redenção do mago, o momento em que ele finalmente voltaria a ser uma boa carta, mas não passou de uma armadilha da Mid Ladder. Seu escudo de fogo parece muito poderoso, bloqueia um golpe fatal e explode causando empurrão e dano em área. Só que tudo isso desmonta diante de cartas baratas como Tronco, Zap, que removem o escudo antes mesmo dele ativar. Segundo os dados da Royale API, o mago aparece com uma taxa de uso em torno de 5% e quase sempre em decks de gigante real ou com foco em dano em área, basicamente porque esses decks não têm opção melhor de suporte. Em resumo, se você está gastando seus fragmentos para deixar a pior carta de 5 de Elixir um pouco menos ruim, se você já passou da Mid Ladder, amigão, evolua para algo que realmente cresça com o jogo e traga impacto de verdade para o seu deck. Em segundo lugar, o Espírito de Gelo Evoluído. À primeira vista, parece uma ideia criativa. Depois de congelar, ele ativa um segundo congelamento atrasado 3 segundos depois, exatamente na mesma área. Conceito interessante, mas quase inútil em jogo competitivo. A Royale API mostra que ele tem uma taxa de menos de 1% de uso, aparecendo só em alguns decks de ciclo super rápido, o que torna ele extremamente nichado e nada versátil para outros tipos de composição. E em primeiríssimo lugar, o título da pior evolução do Clash Royale vai para a Broca de Elixir. Cara, de acordo com a Royale API, a sua taxa de uso varia entre 0% e menos de 1%, e com razão. Essa evolução torna o surgimento dos Goblins totalmente previsível, o que faz com que qualquer jogador saiba exatamente como reagir. Mesmo com o último buff que ela recebeu, ela continua uma bomba. O meta atual está cheio de counters diretos, Lançador, Valkyria, Executor, Bebê Dragão, e até simplesmente combinação de feitiço com Tronco mais Bola de Neve acaba com ela num piscar de olhos. Genuinamente, a não ser que você seja um cara muito fã dessa carta e que gosta muito dela, ela não vale absolutamente nada a pena. Então, a menos que você esteja querendo perder troféus por diversão, não pense em gastar seus fragmentos nessa bomba. E esse foi o meu vídeo de hoje. Se você curtiu, irmão, deixa o like, inscreva-se no canal, tamo junto e até o próximo.